Amados, vamos ler a Bíblia. Quero falar hoje sobre o que acontece quando ouvimos a palavra de Deus. O que tem acontecido conosco quando Deus fala por sua palavra? Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 17 e 18, diz a palavra do Senhor: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti, ou ache graça diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Queridos, Ana foi buscar o que no templo? Uma gravidez ou uma palavra? No seu pensamento, o que ela foi buscar no templo? Foi uma gravidez ou foi uma palavra? Ninguém vem buscar gravidez no templo. As pessoas vêm buscar no templo uma promessa. Quando eu venho consciente de o que Deus fala vai se cumprir na minha vida, eu não saio do mesmo jeito. Eu saio diferente do que eu entrei. Se a palavra não está fazendo mais nada em você, se a palavra, e outra coisa, às vezes a gente enfeita muito as coisas espirituais. Essa conversação aqui é uma conversação entre sacerdote e a pessoa que estava ali. Entre sacerdote e a pessoa. Ela disse assim: se eu achei graça aos teus olhos. Ela não disse: eu achei graça aos olhos do Senhor. Ela disse: eu achei graça ao teu olho, ao olho do sacerdote. Então que se faça em mim segundo o que o Senhor falou. Queridos, nós precisamos acreditar mais. A palavra de Deus precisa mexer mais conosco. Eu preciso ir para casa diferente. Eu quero hoje ministrar a respeito disto aqui que eu estou falando. E o Espírito Santo tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Amém? Quantos estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Tudo que Deus espera de nós são ações após a sua palavra, após o que Ele diz. Você que tem filho pequeno, você, por exemplo, fala alguma coisa para ele, para que ele continue da mesma forma, da mesma maneira. Ou quando você pede alguma coisa, você espera que ele atenda. Não é mesmo? Todos nós esperamos que atenda. O nosso canal, irmãos, da fé é o ouvir. Ouvir é o nosso canal da fé. Substituir isso, o próprio Jesus, quando conversando com Tomé, e Tomé anteriormente ao encontro com Jesus, ele ouviu os discípulos falarem: eu vi o mestre, ele esteve aqui, ele conversou conosco. E o Tomé: eu só vou acreditar. Ele nem disse: eu vou acreditar se eu ver. Eu só vou acreditar que é ele se eu colocar o meu dedo no seu ferimento, se eu colocar meu dedo na ferida das suas mãos, então eu vou acreditar. Aí Jesus aparece para ele, e é interessante, irmãos, que Jesus gosta de provocar a nossa incredulidade. Jesus aparece para ele e não espera só a alegria dele por ver, porque Jesus sabia que não ia ser completa a alegria dele. Põe a tua mão aqui. Sou eu, Tomé? Aí o Tomé se desmancha. Tomé se desmancha. Eu queria que se atira no chão e diz: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, o problema é que nessas alturas, aquele louvor já não tinha tanto poder quanto o poder de quem acredita antes de ver.
O louvor de alguém que louva após receber é muito diferente do louvor daquele que louva antes de receber. Quantos estão entendendo? Amém? E Jesus olhou para ele e disse: Tomé, esse barulho todo é só porque eu te mostrei o meu lado e coloquei essa mão na minha ferida? Esse movimento teu é por causa que você está comprovando que a tua incredulidade, ela não era verdadeira. Ou seja, o Senhor repreende Tomé, porque ele queria ver primeiro, para depois ele crer. Irmãos, nós precisamos realmente parar um pouco para pensar em como está o nosso cristianismo, em como está a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Pois o texto de Lucas 24:32 diz que quando Jesus caminhava com os 2 discípulos no caminho de Emaús e falava para eles a sua palavra, eles sentiam arder o coração pela palavra e eles só tinham ali alguém falando. Eles não tinham a visão de quem falava com eles. Era um andarilho, alguém que eles não conheciam, alguém que eles nem tinham ideia que fosse Jesus. E a fé, irmãos, ela foi sendo reposta no coração deles. Enquanto Jesus falava, a fé ia se recompondo no interior daqueles 2 homens, a ponto do coração começar a arder. Começar a arder. E quando eles chegaram em casa, que Jesus se revela para eles, a fé já havia voltado ao interior daqueles 2 homens. Eles já sentiam o coração ardendo pelo poder da palavra que Jesus lhes transmitia, pelo poder da palavra que Jesus os comunicava com eles. E é interessante que quando Jesus se revela a eles, ele desaparece da cena, porque depois que a fé nasce, irmãos, nós não precisamos ver mais, porque nós não fomos chamados para viver por vista, nós somos chamados para viver por fé. Amém? Amém. Nós não teremos muitas coisas para ver, porque o Senhor nos chamou para viver por fé. É por esta razão que nós precisamos alimentar todos os dias a fé que nos move, a fé que nos segura de pé, a fé que é o motivo pelo qual você saiu de sua casa e está no templo essa noite. Esta fé que te move, ela precisa estar aqui. Agora à tarde, eu recebi uma ligação da irmã Maria ligou para mim, está meio doentinha, não é? E quem liga para pastor, irmãos, é só movido pela fé. O pastor não é médico, não tem remédio, não é? Quem chama o pastor para lhe ajudar nas suas crises, nos seus problemas, não está acreditando em nenhum toque humano, não está acreditando em nenhum remédio, porque eu nunca cheguei na casa de ninguém com uma bolsinha na mão, com um monte de remédio dentro. Eu vou só eu e aquele que me impulsiona a ir, que é o Senhor da sua vida e da nossa vida. É com Ele somente. Eu orei à tarde pela irmã Maria, falei que íamos orar aqui no culto com ela, por ela. Mas eu fico feliz quando eu recebo uma ligação da pessoa dizendo: pastor, o senhor pode orar por mim, mas é claro que eu vou orar por você, porque o que move uma pessoa a ligar é a sua fé. Meus queridos, agora, toda a palavra, ela está cercada de circunstâncias. Por isso que a palavra que chega ao nosso encontro, ela vai esbarrar numa série de coisas que estão ao meu redor, que circulam a minha vida. Não é tão simples assim, não é? Imagine uma mulher como Ana, que há tempos estava buscando algo, indo ao templo e adorando ao Senhor constantemente, movida por uma fé que a levava ao templo para buscar a Deus. Na sua angústia, diz a Bíblia que ela orava ao Senhor. Na angústia, ela não se deixou deprimir, mas ela foi para a oração, ela foi buscar a Deus. E é interessante, se analisarmos a vida de Ana, nós vamos ver que no contexto em que ela vivia momentos difíceis, momentos complexos, mas eu fico feliz demais quando Ana não se deixa vencer pela sua angústia, mas ela leva toda a sua angústia para o templo, para a casa de Deus, para a presença de Deus. É para cá que você precisa trazer
tudo que você tem, de bom ou de ruim, suas preocupações devem ser trazidas para cá, suas ansiedades devem ser trazidas para cá, porque o Senhor Jesus, Ele na sua palavra nos diz, Pedro dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus, irmãos, sobre a nossa vida é maravilhoso. Voltar, Ana simplesmente estava ali, simples demais a situação. Uma pessoa está angustiada há algum tempo, há anos, de repente ela vai no templo, e naquele dia, que ela está lá na sua angústia, um homem comum, não imagine um homem com auréola na cabeça, até porque ele não vivia um tempo de muita glória, ele tinha família, seus filhos eram difíceis e problemáticos, ele perdeu seu ministério no final da sua carreira, mas esse Eli estava ali no templo, irmãos. Esse homem era o sacerdote daquele templo. E quando Ana está na sua angústia, que ele se engana com ela e diz algumas palavras, que Ana conta para ele o que ela estava vivendo, ela ouve simplesmente algumas palavras: seja feito conforme você está pedindo a Deus. É pouco demais, não é? Fala sério. É pouco demais para quem está vivendo tanto tempo de tribulação. Mas era só o que Deus tinha para ela no templo. Irmãos, o que Deus tem para nós é suficiente para resolver a nossa crise, o nosso problema e aquilo que nós estamos enfrentando. Sejam palavras de uma mensagem bem esboçada, ou sejam palavras de alguém que está ao seu lado assentado. Eu sei de uma coisa, neste lugar, Deus sempre tem uma palavra para o coração daquele que precisa e daquele que necessita. Ana ouviu uma palavra. Queridos, cada um vive as suas dificuldades. Ana vivia as suas dificuldades, mas quando ela ouve essas palavras, assim, simplesmente a reação de Ana é que me deixa feliz. A reação de Ana. Meus irmãos, a gente não precisa esperar arrepios, a gente não precisa esperar que corram copiosas lágrimas nos nossos olhos, porque a fé, ela não é movida por emoção. A fé é movida por algo muito mais profundo do que emoção, irmãos. A fé, ela é movida pela convicção de quem Deus é. De quem Deus é. Ana sabia quem Deus era. E Ana tinha Eli como representante do Senhor. E sabia que Eli não ia dizer palavras a ela para lhe agradar. E quando Eli pronuncia aquelas palavras, ela está ouvindo Deus falar com ela e dizendo: eu vou dar o que você pediu, minha filha. Eu vou entregar nas suas mãos aquilo que você está pedindo. E quando ela ouve estas palavras, a reação dela, diz a Bíblia: assim a mulher se foi seu caminho, voltou a ter apetite, ela comeu. O seu semblante já não era mais triste, o seu semblante era alegre. Mas ela não estava grávida, ela não estava ainda esperando um bebê, ela não tinha ninguém no colo e ninguém na barriga, ela não tinha nada. O que ela tinha? Uma palavra. Ela tinha uma promessa de Deus. Ei, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que a palavra de Deus que você ouve, ou profética, ou palavra pregada, que ela comece a mudar a sua vida, a sua maneira de ver a situação, a sua maneira de esperar o dia de amanhã, a sua maneira de acreditar, a sua maneira de se comportar, o seu jeito de ser, precisa mudar quando Deus fala ao seu coração. Queridos, e o próprio Jesus, ele espera que palavra seja suficiente. Como eu falei sobre Tomé aqui, quando Tomé recebe a palavra dos discípulos dizendo: o Senhor esteve conosco, ele não acredita. Quando ele diz que não acredita, ele está duvidando da ressurreição, ele está duvidando das promessas do próprio Jesus,
Então isso não é uma coisa simples, é uma coisa complicada, você chamar Jesus de mentiroso e dizer não vai se cumprir o que ele falou. E queridos, por isso que Jesus chega para ele e diz: Tomé, por favor, você está me glorificando tarde demais. Você deveria glorificar quando você recebeu a notícia de que eu estou vivo, Tomé. Isso já deveria ser suficiente para você. E em nome de Jesus, eu espero que a palavra do Senhor pregada nesta reunião ou em outras reuniões seja suficiente para fazer você mudar seu coração, sua mente, seus pensamentos e sua visão. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olhe bem, Jesus simplesmente, Ele deseja que a palavra nos mova de alguma forma, de alguma maneira. Nós estávamos aqui ouvindo o Moeliel falar, e eu estive lá em Cuba, e às vezes não dá para acreditar muito na forma como eles vivem lá, ouvindo daqui, mas quem vai lá, aí vê, realmente. Eu estava na casa de uma médica, que esteve aqui no Brasil, e ela estava com uma vida boa aqui, poderia ter se esforçado para ficar aqui no Brasil e ganhar aqui um salário de médico, mas ela disse que não se adaptou à vida daqui, ela não se acostumou nesse negócio de cada um para si, e ela disse: eu não posso estar aqui vivendo uma vida tão boa, lembrando que aqui em Cuba os meus irmãos não têm nada. Então eu voltei para cá, porque mesmo que eu tenha pouco aqui, mas eu vou repartir o pouco que eu tenho com aqueles que não têm nada. E eu via brilho nos olhos daquela mulher, irmãos, e eu via uma fé tão grande no coração daquele povo, porque o culto daqueles irmãos é tão alegre, mesmo ganhando $10 ou $20, eu não sei quanto eles conseguem tirar, mas o culto deles é tão alegre, é tão feliz. Aquele culto não é movido por qualquer outra coisa, senão pela fé que eles têm na salvação que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação que move aquele povo, é Cristo que move aquele povo. E nós precisamos ser movidos, irmãos, pela palavra do Senhor nosso Deus. As palavras, elas podem mudar a nossa estrutura, o nosso futuro. A forma que eu creio fará eu experimentar o que é viver pela fé. Eu não posso simplesmente viver pelo que eu ouço, mas viver pelo que eu creio. Se o que eu ouço não gerar fé no meu interior, eu não vou conseguir viver pela fé, porque esta palavra precisa gerar fé no meu interior. A palavra que pode mudar. O texto sagrado de 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 1 e versículo 2 diz: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso tu não comerás. Irmãos, porque para este capitão que estava vivendo o problema, sabe quantos anos esse cerco estava acontecendo em Samaria? 3 anos. Fazia 3 anos que Samaria estava vivendo um cerco, necessidade extrema. Chegou ao ponto de eles virarem canibais. Foi um dos períodos mais terríveis da nação de Israel. Viveu em sofrimento. 3 anos o profeta morava naquela cidade, irmãos. Um profeta que tinha uma palavra de Deus morava naquela cidade. Mas eles ficaram 3 anos sem perguntar para o profeta: tem alguma coisa de Deus para nós? Ele, sabe o que o rei disse? Se isso vem de Deus, para que eu vou buscar a Deus? Se isso vem do Senhor, por que eu vou buscar o Senhor? E simplesmente ele foi para tratar com Eliseu. E Eliseu tinha uma resposta, uma palavra para aquela nação. Uma palavra de um homem simples, como eu e como você. Uma palavra simples estava na boca do profeta Eliseu, guardada no coração.
guardada enquanto aquele povo estava sofrendo, mas o Senhor estava esperando uma movimentação. E Eliseu simplesmente diz: amanhã, quase a esta hora, toda a crise que vocês estão vivendo, todo o problema que está assolando esta cidade, será resolvido aqui na porta de Samaria. Vocês vão ver uma solução de Deus aqui no portão desta cidade. Aí, irmãos, aquele homem que talvez fosse um homem de inteligência, um conselheiro, alguém que tem uma palavra para aconselhar o rei, ele era o homem cujo ombro o rei se apoiava. E aquele homem olha para Eliseu e diz assim: olha, vou te dizer uma coisa, ainda que Deus fizesse janela no céu, não teria como resolver esse problema aqui. Ei, às vezes a nossa fé fica bloqueada de tal maneira que profeta não resolve, irmãos. Que palavra de Deus pregada no culto não resolve. Porque eu vou continuar simplesmente acreditando que aquilo que eu estou vivendo não tem solução. Não tem como resolver. O problema da minha casa, da minha família, meu problema emocional, meu problema psicológico, meu problema espiritual, meu problema de relacionamento. Às vezes eu vou para casa, mesmo que eu ouça o profeta falar, mesmo que eu tenha uma mensagem profética sobre a minha vida, eu vou para casa com a cabeça baixa do jeito que eu vim. Eu vou abrir a porta da minha casa acreditando que tudo está do mesmo jeito lá dentro. Mas pelo amor de Deus, o Espírito Santo te arrancou de dentro da tua casa para trazer aqui hoje, para você participar de uma reunião, onde você ouve uma palavra de um Deus que age em favor daqueles que nele confiam. Aleluia. Meus queridos, nós às vezes ouvimos histórias tão maravilhosas, como daquela senhorinha que orou e disse, orou para que chovesse, porque fazia muito tempo que não chovia, estava tudo seco. Quando ela saiu, pegou a sua sombrinha lá no canto, e os filhos, os netos disseram: para que a senhora vai levar a sombrinha? Meu filho, eu acabei de orar para chover. Eu acabei de orar para chover. Eu preciso sair com a sombrinha, porque vai chover. Eu orei a um Deus que faz. Aleluia. Ei, mesmo que você pareça louco para quem está perto de você, mas está na hora de nós parecermos loucos para as pessoas normais. Está na hora de nós parecermos meio doido para as pessoas normais, meus queridos. Aleluia. Talvez esse homem queria frustrar Eliseu, queria frustrar as convicções proféticas de Eliseu. Mas eu quero dizer a você, irmão, quando alguém conhece a Deus na sua intimidade, não são palavras de esquerda ou de direita que vai tirar seu foco, que vai tirar suas convicções. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite: não são as palavras negativas que vão arrancar a sua alegria de servir a esse Deus e de crer no poder da sua palavra. Oh, aleluia. Às vezes, irmãos, a nossa fé, ela é tão simples ao mesmo tempo que é tão poderosa. Eu contei à tarde aqui, os irmãos conhecem que essa história é antiga, não é? Bem antiga. Mas eu contei à tarde aqui no culto e foi muito gostoso ali. Aquela irmãzinha nova convertida, bem novinha na fé. Vocês já ouviram, mas tem gente nova às vezes na igreja. Aquela irmãzinha bem novinha na fé, que a filha começou a passar mal em casa. E ela foi lá na casa do missionário pedir para que ele fosse na casa dela orar pela filha. E ela foi, chegou na casa do missionário, ele disse: minha irmã, Deus é poderoso. Ele vai na nossa frente lá curar a sua filha. Nós vamos orar aqui e Jesus vai curar a sua filha lá. E a irmã disse: amém, pastor, eu acredito. Então nós vamos orar, e a senhora mesma pode orar pela sua filha. E a irmã não sabia orar, era bem novinha na fé. Aí ela disse: posso orar então? Pode. E o missionário ficou ali orando com ela, a esposa e a irmã. E ela começou assim: Senhor, não sei se o senhor prestou atenção por onde eu vim, mas eu vou dizer para o senhor não errar a minha casa.
o Senhor vai subindo aqui pela rua onde eu desci, vai pelo lado do muro, Senhor. Quando chegar lá em cima, o Senhor pega um atalhozinho à esquerda, uma ruazinha que tem. O Senhor vai descendo por aquela rua, lá embaixo tem um portão. Aquele portão eu deixei fechado, mas o Senhor pode deixar aberto, que depois eu fecho. Pode deixar aberto. Senhor, quando chegar na minha casa, eu deixei a chave dentro do vaso, pendurado na varanda. O Senhor pode pegar a chave ali. A minha filha está lá no último quarto, Senhor. Vai na minha frente, eu te peço. Amém. E o missionário com o olho arregalado, olhando para ela, dizendo: não acredito que essa mulher está orando desse jeito. Irmãos, ou nós cremos ou nós não cremos. Ou eu creio que esse Deus faz loucura para honrar aqueles que creem, ou eu vou viver toda a vida à margem do que Deus é capaz de fazer. Aleluia. Ou eu vou ter encontros com o Senhor, eu vou viver simplesmente a religião chamada cristianismo. Eu não posso viver simplesmente a religião chamada cristianismo. Eu tenho que viver a comunhão com o Senhor do cristianismo. É o Senhor que está conosco aqui nessa noite, nesta reunião. Os dois foram subindo. Quando chegaram lá em cima, ela olhou de longe, o portão estava aberto. Ela já começou a chorar. Começou a chorar e disse: pastor, Jesus já passou na nossa frente, o portão está aberto lá. E de longe ela foi olhando a casa dela, a porta estava aberta, a porta da sala. E daí ela chorava mais ainda e dizia: o Senhor foi na nossa frente, a porta está aberta. E quando ela chegou na sala da casa, a filha estava chorando dentro do quarto e dizendo: mãe, um homem de branco esteve aqui no meu quarto e acabou de me curar. Eu estou curada, mãe. Ela fervia em febre, mas o Senhor honrou a fé daquela mulher. Irmãos, se é verdade, eu não sei, mas eu acredito que Deus é capaz de fazer muito mais do que isso que nós estamos contando aqui nessa noite, porque Ele é poderoso para honrar alguém que declara a sua fé nele. Meus queridos, quando esse homem, ele fala que era impossível isso acontecer, Eliseu olha para ele e diz: olha só, os seus olhos vão ver que isto que eu profetizei é verdade. Porém, você não vai sentir o sabor disso. Você não vai experimentar isso. E eu quero dizer a você: é melhor você ter dentro do que na frente dos olhos. É melhor você sentir o sabor do que Deus faz, do que você ver à distância o que Deus está fazendo. Por que será que o Senhor deixou ele ver que a promessa era verdadeira? Porque ele disse que Deus era incapaz de fazer. Ele disse: ainda que Deus abra uma janela no céu, isso é impossível de acontecer. Então Deus disse: eu vou deixar ele ver que eu vou abrir uma janela no céu hoje. Eu vou abrir uma janela do céu e vou fazer o impossível pelo meu povo que clamou a mim. Naquele momento, irmãos, você sabe da história. 4 leprosos estavam na porta da cidade, entraram no arraial dos inimigos. Quando chegaram lá não tinha ninguém, porque no arraial dos sírios se ouviu um movimento, um barulho terrível, e eles fugiram apressadamente, deixaram tudo para trás. Aqueles homens colheram alguma coisa, voltaram para a cidade e disseram: vão até no arraial do inimigo, porque está tudo lá à disposição, tem comida, tem riqueza, tem de tudo lá. Quando deram a notícia, espalharam a notícia da cidade. Pensa a doidura daquele povo, 3 anos passando fome. Queridos, quando abriram os portões, foi igual uma manada saindo daquele portão da cidade. E sabe quem que estava no portão? O capitão, que disse que aquilo era impossível de acontecer. Ele ouviu, ele viu, mas ele não comeu nada do que estava lá. Eu não quero ser essa pessoa, irmãos, que fico duvidando e vou ver os outros tomarem posse e eu não vou tomar posse. Eu não quero ser esta pessoa que sempre está com o pé atrás, que nunca se entrega de corpo e alma, que nunca vai até o extremo por causa das promessas de Deus. Mas nesta noite, em nome de Jesus, a palavra que eu estou trazendo ao seu coração é uma palavra para que você seja movido no culto, para que o seu coração se mova pela palavra, para que você enxergue o seu problema simplesmente menor do que o Deus que você serve, menor do que a capacidade de Deus de realizar.
Queridos, uma palavra somente muda a história. Uma palavra de Eliseu, amanhã a essas horas, tudo isso vai ser resolvido. Eu creio ainda, irmãos, que uma oração aqui muda o exame amanhã lá no hospital. Aleluia. Eu creio que uma palavra aqui, e o Senhor envia recurso para dentro da sua casa, onde está armado o pé de guerra, onde aquele inferno está acontecendo. Deus envia os seus anjos para dentro daquela casa, e você vai ver, aleluia, que quando você entrar na sua casa, o ambiente está diferente, porque Deus é poderoso para fazer promessa, e fazer essas promessas se cumprirem. Aleluia. Eu creio, meus queridos, que há uma promessa de Deus, e quando nós falamos aqui, é tão fácil quando nós cremos. Paulo simplesmente perguntava aos crentes: em que batismo vocês são batizados? Apenas de João. Então vem cá, eu vou orar por você. E Paulo orava por eles, e eles eram batizados com o Espírito Santo na mesma hora. Sabe por que razão? Porque aquele pessoal tinha facilidade em crer nas palavras proféticas de um homem de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, irmão. Eu quero nessa noite orar por você. Eu quero que você volte para sua casa com um semblante diferente. Eu quero que você creia que o seu próximo exame não será mais esse exame que te desanimou e que te fez andar para trás, que te fez simplesmente olhar para a vida de uma forma diferente. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o teu próximo exame será um exame onde o dedo de Deus estará presente nele. Aleluia! A tua próxima saída para resolver problemas terá o auxílio do Senhor. E eu quero nessa noite que você fique de pé, porque eu quero orar por você aqui nesse lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas que estão nesta reunião, que acreditam que às vezes sair do seu lugar e vir à frente e receber uma oração pode mudar a tua história a partir de amanhã. Que chegar diante do altar de Deus e receber uma oração da fé pode mudar o resultado do exame. Que chegar na frente do altar sem ser batizado com o Espírito Santo pode ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero convidar você agora em nome de Jesus, que crê na palavra que você ouviu e não quer ver somente, mas você quer experimentar. Eu quero convidar você para sair do seu lugar agora. Você que ainda não entregou a sua vida completamente para Jesus, nesta noite eu convido você para fazer uma entrega ao Senhor. Entregar sua vida, entregar seu futuro, em nome do Senhor. Você não vai ser pisoteado, meu irmão, mas você vai ficar de pé diante da presença de Deus, para tomar posse daquilo que o Senhor quer entregar nas tuas mãos. Aleluia. Eu creio nessa noite, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está ministrando a corações que estão neste lugar. Eu não sei como você deixou a sua casa hoje. Eu não sei como você deixou lá a sua sala, sua cozinha. Eu não sei quais foram as últimas cenas que aconteceram lá. Eu não sei quais foram as cenas que marcaram esta semana na sua vida. Eu não sei o que está na sua mente agora. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. O Senhor que eu estou pregando aqui hoje, Ele não quer que você volte para casa do jeito que você veio para cá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a mudança que você vai ter pela fé vai originar o resultado na sua vida. Quando Ana mudou seu semblante, começou a comer, simplesmente ela estava dizendo para Deus: Senhor, eu acabei de receber aqui, eu acabei de entrar e tomar posse da promessa que eu recebi da boca deste homem de Deus. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, você não pode enxergar aquele ambiente onde você estava vivendo da mesma forma. E nem pode dizer para mim: pastor, é impossível daquilo lá mudar. É realmente, irmão, é impossível para a visão humana das coisas mudarem. Mas o Senhor que eu estou pregando nessa noite, Ele é poderoso para mudar aquele quadro, aquela história. E eu quero que no próximo domingo esta mensagem vire testemunho.
Eu quero que na semana que vem esta palavra vire testemunho de cura, testemunho de transformação do ambiente da tua casa, testemunho de transformação da tua mente, dos pensamentos que você estava tendo nesses últimos dias. Em nome de Jesus, toda depressão seja nesta noite vencida pelo poder da sua palavra, pelo poder da promessa bendita do Senhor nosso Deus. Aleluia. Deixa eu orar por você. Os pastores que aqui estão orando. Pai, eu oro por teus filhos nesta noite, Pai. Eu oro por teus filhos nesta noite. Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus que não mente. Aleluia. És o Deus que nos impulsiona por tuas palavras, nos faz viver o novo por tuas promessas. O Senhor fez Ana voltar para casa diferente. Em nome de Jesus, eu declaro sobre esta casa mudanças em nome de Jesus. Eu declaro que o ambiente que cerca teus filhos, eu sei que não me deixarás sozinho em minhas lutas. Que o ambiente que eles vivem seja transformado pelo poder da tua palavra e das tuas promessas, Senhor. Que eles vivam um tempo de promessas de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, aleluia, que o rumo da existência da minha irmã será mudado em nome de Jesus. A rota de colisão com o fracasso está sendo mudada nesta noite em nome de Jesus. A rota de colisão com a desgraça, com tudo que há de ruim, nesta noite está sendo alterada, Senhor. Em nome de Jesus, a rota desta vida é mudada nessa noite para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Estás comigo, eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, Deus. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. O Espírito de Deus nessa noite, nesse lugar. Eu sinto o Espírito de Deus ministrando sobre vidas e sobre corações. Aleluia. Te prepara para ver aquele ambiente mudar. Te prepara para começar a pisar em terreno firme. Aleluia, em nome de Jesus. Os locais escorregadios estão saindo debaixo dos teus pés em nome de Jesus. Te prepara para firmar teus passos nas promessas do Senhor nosso Deus. Vens agora pra gravar em meu coração que tu és, aleluia, minha salvação. Abrace quem está do seu lado. Em nome de Jesus. Diga para ele: Deus quer mudar essa noite. Deus quer mudar por sua palavra. Deus quer mudar a sua rota. Aleluia, em nome de Jesus. Tem lágrimas nesse ambiente.
Tem o Espírito Santo trabalhando em corações e dizendo: eu quero que você creia. Creia. Em nome de Jesus.